Aleluias. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz que você que está nos assistindo aí na sua casa. Nós vamos dar início a mais uma live. Quero te pedir que compartilhe essa live para que a palavra do Senhor ela possa chegar em mais vidas. Você que está nos assistindo, vai compartilhando aí, no nome de Jesus. E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui comigo, a se colocar em espírito de oração, a começar a se conectar com o Senhor, a começar a chamar pela presença dEle. Que você se desligue de tudo, que você se ligue no trono do Senhor nesse momento, amém? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, meu Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor possa mudar já este ambiente, ó Pai. Que o Senhor possa mudar a atmosfera deste lugar. Muda a atmosfera de cada casa que está nos assistindo. Seja em casa, seja no trabalho, seja dentro do ônibus, aonde vocês estiverem nos assistindo. Senhor, vai mudando o ambiente de cada lugar, meu Pai. Ó Deus, vai preparando os corações, meu Pai. Ó Senhor, vai transformando cada vida, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha com a Tua palavra para nos alimentar. Vai tomando cada vida, porque o Senhor conhece cada um, meu Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, com a Tua graça sobre nós, ó Pai. É tudo que eu te peço e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo ontem, rapidamente. Eu estava ontem no hospital com meu netinho, porque ele se encontra internado. E Deus, Ele falou muito forte comigo. Eu estava ali com ele, vendo tantas crianças ali sofrendo, levando agulhadas, não achando veia. Muitas mães ali desacreditadas, sabe? Tristes, sofrendo pelos seus filhos que ali estavam. E eu olhando assim, falei, meu Deus, Por quê? A gente muitas vezes pergunta para o Senhor, né? E o Senhor, Ele vem, e fala com a gente, mesmo sem a gente entender a situação que a gente está vivendo, a gente tem que confiar nele. A gente tem que confiar, mesmo sem entender. Eu não sei qual a situação que você pode estar passando hoje, mas eu olhei aquela situação, eu não queria ver meu neto ali. Mas mesmo sem entender o porquê, Deus tem um propósito em todas as coisas nas nossas vidas. E aí, de repente, eu comecei a adorar o Senhor naquele lugar. E eu até esqueci que eu estava ali, coloquei o fone no meu ouvido e comecei a adorar este louvor, que a gente já vai adorar Ele. E Deus falava, eu sou contigo. E eu comecei a adorar quando eu vi as mães estavam adorando junto comigo. E confiando. E é só a gente descansar no Senhor, esperar e confiar. Porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Então eu queria te convidar a adorar este louvor comigo. Ele é um louvor antigo, mas é muito conhecido. Tá? Que vocês adorem com todo o coração. Mas confiando e acreditando, mesmo sem você entender aquilo que você está passando. Confia no Senhor. Confia nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim.
mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga esquecer e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Não é assim? Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu entenda os teus caminhos, eu confio. De tudo, eu sei que vais cuidar de mim, o teu melhor está por mim. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. O Senhor já está aqui neste lugar. O Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Chame a atenção do Senhor, chame a atenção dele. Mesmo que você não entenda, confia, porque dele são todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Confia, acredita nele. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo. Adore o Senhor, adore ele. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que não entendo os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai cuidar. Ele vai cuidar de você. O seu melhor. Ele vai cuidar da tua casa. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Mesmo sem entender.
Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Nós te clamamos, ó Pai. Clamamos por ti, Senhor. Nós queremos ser igual aquela mulher, Senhor, do vaso de alabastro, Senhor. Queremos aqui nesta noite derramar o nosso melhor perfume a ti, a nossa melhor essência para o Senhor. Eu quero te convidar a entregar o teu melhor no altar do Senhor essa noite. Entrega a tua essência para Ele. Não desperdice a oportunidade. Aquela mulher, ela teve a oportunidade. Ela não olhou nem para um lado, nem para o outro. Ela quis depositar ali aos pés do Senhor o melhor que ela tinha. Então eu venho te convidar a colocar aos pés do Senhor. Derramar as tuas lágrimas aos pés dEle. Clama a Ele. Coloca tudo nos pés dEle. Aleluias. Aos teus pés estou, a render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minha
Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Oh Jesus, oh vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. e não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale vale mais. mais, Tua presença vale vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, aleluia. Toda honra seja dada a ti, Senhor. Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro que nos dá a paz. Oh, aleluia. Oh, Deus Santo, poderoso Deus. Oh, a tua presença vale mais, Senhor. A tua presença vale mais, Senhor. Não importa o preço, não importa o sacrifício, a tua presença vale mais. A tua presença, chame pela presença dele, chame pela presença dele, vale chame pela mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Vale mais. Quebro meu vaso. Fala pra ele, quebro fala pra ele, canta pra ele, seus pés, fala pra ele. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Oh, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. glórias a ti. Oh, aleluia. Porque dele são todas as coisas. Ele é o rei. Todo poder e toda a glória para ele. Toda a glória seja dada a ele. Aleluias. Oh, Deus Santo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixei cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu.
Deixa o céu descer e deixa o céu descer. Pede ao Senhor Jesus e deixa o céu descer. Pede mais uma vez e deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Você pode pedir mais uma vez. E deixa o céu descer. Desce o céu sobre nós. E deixa o calebaçora, calebalava, calabação. Leva calabaceira, leva lava. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amado, a gente não pode dar a mão por causa desse Covid, mas a gente pode ligar o nosso espírito em adoração. A nossa mão não pode se ligar, mas o nosso espírito pode se ligar. Liga o teu espírito a essa pessoa que está do seu lado agora. Deixa o Espírito Santo ligar o teu coração ao coração de quem está do seu lado, porque o reino do Senhor vai vir quando a unidade acontecer. Senhor, então agora, em nome de Jesus eu peço, desce o céu sobre nós, porque nós estamos unidos aqui. Desce o céu sobre nós, porque a nossa alma está ligada no Senhor. Desce o céu, desce o céu, desce o céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pede, 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 pede. E deixa o céu descer. Quer levar choreba, loba. E deixa o céu descer. Quer levar loba, loba. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Oh. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Toda glória seja dada a Jesus de Nazaré, o pão do céu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Né? Que avivamento é esse, gente? Graça e paz, igreja do avivamento. Pode tomar seu assento. Amado, hoje pela misericórdia do Senhor, o Ayrton vai ser boca de Deus para nós aqui. Vai ser a fonte que vai nos alimentar. Através dele eu creio hoje que Jesus nos alimentará, como já alimentou através dos louvores trago pela minha madrinha Priscila. E eu creio que grandes coisas ainda hoje fará o Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Sejamos abençoados em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do Ayrton. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Não, pode ser melhor. Glória a Deus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Amém? Todos já encontraram? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, no seu lugar.
soberano Rei, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te coloco agora, Deus, a minha vida diante da tua presença. Pai, eu te peço agora, Deus, que não seja mais eu, Deus, Ayrton, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Deus, eu possa ser o profeta, Deus, que vai ser usado, Deus, para ministrar a tua palavra. Deus, eu te peço agora, Deus, que em nome de Jesus, Deus, que todo impedimento agora, Pai, que todo impedimento, Deus, dos teus filhos, Deus, absorverem a tua palavra agora, Deus, seja quebrado agora. Espírito Santo, eu te peço agora, Deus, começa a abrir agora todo o coração, Pai, começa a abrir agora toda a mente, Deus, começa agora, Deus, a dar sabedoria, Deus, dá discernimento agora, Deus, da tua palavra. Deus, eu te peço agora, Deus, que sobre este lugar seja estabelecida a tua presença. Pai, assim, Deus, como os louvores, Deus, já atraíram a tua glória sobre este lugar. Pai, eu te peço agora, Deus, que o Senhor incline, Pai, os teus ouvidos sobre essa palavra nessa noite. É o que eu te peço, é o que eu te louvo em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Diz assim, no vamos ler do versículo 1 em diante. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu lhe te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abalardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para os holocaustos, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão abriu seus olhos e viu um lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficam-vos aqui com o jumento e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs-la sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Meu filho. E ele disse, eis-me aqui, o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou-se sobre o altar da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e o tornou o cutelo para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho em algumas versões. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e o tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E Deus diz, até ao dia de hoje, no monte o Senhor proverá. Amém? Eu creio que muitos, já conhecem, essa passagem, vai nos relatar, sobre a história de Isaque. No momento que o Senhor Jesus, ele pede, para Abraão sacrificar o seu filho. Um pouquinho mais para trás, no livro de Gênesis mesmo, não precisa de abrir não. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor, ele vai falar para Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai até o lugar onde que eu te mostrarei. E no versículo 4 do capítulo 2, vai nos dizer que Abraão, ele sai, da terra, ele pega ali Ló e vai, para verdadeiramente a terra que o Senhor ele tinha mostrado. Um pouco mais à frente, em Gênesis mesmo, no capítulo 18, a partir do versículo 10, o Senhor ele vai nos falar sobre a promessa, O que seria a promessa? A Bíblia, quando Abraão ele sai da terra dele ali, eu creio que ele sai com um propósito, ele sai com uma promessa.
quando ele abre mão, né, da vida que ele vivia, do que ele se tornava ali diante do povo dele, diante da família dele, eu creio que o Senhor ele já tinha um propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: confiar em Deus é necessário. Mas Ayrton, por que confiar em Deus? Quando Abraão ele decide, né, sair dele da parentela, automaticamente ele confiou em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você tem verdadeiramente confiado em Deus nas coisas que Ele tem te mandado fazer? Ou será que você tem aquela famosa pulguinha na orelha que a gente fica, né? Será que eu devo fazer? Será que é de Deus mesmo? No capítulo 18, vai nos dizer no versículo 10, sobre a promessa. O que seria essa promessa, né? Abraão teve um momento que ele sai, né, da tenda onde que ele se encontrava, após a partida dele, da terra onde que ele morava, e aparecem, né, 3 pessoas para ele. E naquele momento ali, o anjo, né, uma pessoa ela é revelada a Abraão, falando: Abraão, você será pai. A Bíblia nos revela que Abraão, ele tinha, quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos, e sua esposa Sara, ela tinha 90. Se a gente parar para a gente analisar hoje o nosso natural, uma mulher, para ela poder gerar um filho, se eu tiver errado, as mulheres me corrigem, cerca de até os 40 anos ainda é considerável uma gravidez ali que você não vai correr tanto risco. Acima de 40 anos, a mulher ela corre vários riscos, né? Por quê? Ela já não está mais com aquele corpo que ela tinha quando ela era mais nova. Então você imagina Sara com 90 anos, andando barriguda, daquele jeito, andando assim de ladinho. Por quê? A promessa, ela foi estabelecida sobre a vida de Abraão. Quando Abraão ele saiu da terra dele, a primeira promessa já foi estabelecida: sai da sua terra e que eu vou te mostrar para a terra que você vai. A segunda promessa foi estabelecida quando Isaac, quando ali o profeta fala para Abraão: Abraão, você será pai. E a Bíblia nos relata que teve um certo momento, quando ele estava sendo revelado que ele seria pai, a Sara, né, ela estava ali por dentro da tenda e ela tinha ouvido. E a Bíblia nos revela que a Sara, ela debochou, ela riu, né? Por quê? A madre dela já tinha encerrado. A Bíblia nos diz que Sara, ela é uma mulher séria. Então, hoje uma mulher séria, ela não tem como gerar um filho. Infelizmente, ela não pode conceber um filho se não for da vontade de Deus. Quando é revelado, né, para Sara ali, aquele momento, né, e o profeta fala que depois de um ano ele volta, né, e ela conceberá um filho, né, e que no caso ele se chama Isaac. Agora a gente voltando para a nossa ministração aqui no capítulo 22, quando o Senhor, né, ele fala para Abraão, fala assim: Abraão, você vai pegar o teu filho, você vai subir no monte, você vai para a montanha e você vai sacrificar ele a mim. Duas coisas que nós vemos aqui é que quando o Senhor ele fala para Abraão, né, que ele vai levar o filho dele para ser sacrificado, apenas Abraão sabia que iria ser sacrificado e Deus sabia quem seria o sacrifício. A Bíblia nos diz, né, que teve um certo ponto onde Abraão ele vira e fala para os 2 moços, os outros 2 filhos dele: fique por aqui que eu e o outro moço a gente vai adiante, a gente vai apresentar o holocausto e depois a gente vai voltar, depois a gente oferecer. Eu imagino a trajetória, né, de Abraão naquele momento. Você que é pai, você que é mãe, você tem para você que o seu filho é algo raro, é algo precioso demais para você. A gente estava aqui mais cedo, a gente estava ensaiando, e a Priscila chegou e ela mencionou, ela contou um testemunho. Só que antes disso, eu vim para a igreja 3 horas da tarde. O povo deve estar falando assim: o Ayrton é retardado, ele tem problema. Cheguei aqui 3 horas, ainda estava claro. Juntei, cheguei, me ajoelhei, orei. Fui lá para cima. Sentei lá na mesa e fiquei. Fui me aprofundando, fui lendo, fui buscando a palavra de Deus. Pastor Juan, tadinho, me perdoa, quase morreu comigo, quase infartou. E no momento que eu estava ali em cima, o Senhor ele ministrava, né, sobre o meu coração. E o Senhor ele falava algo bem interessante: que não importasse o preço do perfume derramado, a presença dele valia mais. E quando a Priscila chegou aqui, ela ministrou 3 louvores no ensaio, e que era o que o Senhor queria que eu trazesse para a igreja nessa noite. Amém? Eu quero que você entenda algo nessa noite.
Quando o Senhor Jesus, ele pediu, né, para Abraão, ele levou Abraão naquele momento do monte, imagina o tamanho da dor, né, de um pai, ele saber, né, que o filho dele seria o sacrifício, que ele iria subir diante do monte, né, e que ele iria ser sacrificado. Quando Abraão ele sobe, eu imagino que naquele momento para ele seria um momento de desespero. Como assim, Ayrton? Por que um momento de desespero? A Bíblia nos fala que Sara, ela era uma mulher estéril. Então ela não podia gerar filhos. Mas o Senhor, ele concebeu para ele uma promessa. Ele concebeu para Abraão de ser pai aos 100 anos de idade. A Bíblia nos fala que Abraão, ele morreu, se eu não me engano, acho que com 120 anos. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Acho que foi isso mesmo, acho que 120. 120, 130. Foi 120, acho que é 120. Então, tipo assim, ele teve poucos anos com o filho dele. E o tempo que ele tinha, o Senhor Jesus vem e prova o coração dele. Talvez hoje, eu não sei da forma que você entrou neste lugar, eu não sei como você se encontra, né? Eu não sei qual tem sido o que o Senhor tem pedido para você sacrificar. Abraão, ele foi provado. No momento que o Senhor pede para Abraão, né? Abraão, sacrifica o teu filho, né, em meu favor. Eu imagino que naquele momento ali, foi um momento de dor para ele, porque ele estava tendo uma oportunidade de ser pai e de ter um momento com Isaac ali, de estar buscando a palavra de Deus, estar tendo um ensinamento, né? A Bíblia nos fala que Abraão era o pai da fé. Então a gente para a gente analisar, tantas promessas foram feitas sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele seria um homem cujo a promessa de Deus seria estabelecida sobre a vida dele a cada vez mais. Mas sabe, eu fico pensando que se Abraão, naquele momento quando a promessa de Deus foi estabelecida, eu quero falar a primeira que foi estabelecida para ele sair da terra dele. Se ele não tivesse saído da terra dele, como seria a vida de Abraão? A Bíblia ela não nos relata muito a história de Abraão aos 75 anos de idade para baixo. A Bíblia vai nos falar sobre Abraão aos 75 anos para cima. Então, tipo assim, Abraão, ele era um homem que a palavra de Deus falava dele, mas por ela ele não era tão vivo na palavra quanto era depois de 75 anos de idade. Eu imagino que Abraão naquele momento, né, ele entendeu que não importasse o preço que fosse pago, era necessário ele fazer, era necessário ele sacrificar. Talvez hoje você sabe algo na sua vida que precisa ser sacrificado e você está com medo. Você tem medo de sacrificar simplesmente, porque fulano vai olhar, porque ciclano vai olhar. Ei, se a gente parar para a gente poder olhar como era a nossa vida lá atrás, quantas coisas a gente abriu mão, muitos de nós, né, já teve aí, se envolvido no mundo, né. Eu não falo de mim porque eu hoje com meus 20 e alguns anos, não sei o que é uma bebida, eu não sei o gosto de um cigarro. Então foram coisas que desde o início, desde o princípio, a minha mãe me ensinou o caminho certo a ser seguido. O Senhor Jesus ali, ele colocou o caminho para Abraão ser seguido. Talvez, né, você saiu de uma vida totalmente conturbada, você saiu, né, de um mundo onde que o mundo ele te fazia refém. Quando Abraão, né, ele decide largar tudo e ele vai, eu creio que ele, além de tudo, além da promessa, ela está sendo cumprida sobre a vida de Abraão, coisas grandes estavam por vir sobre a vida dele. A letra de uma canção, né? Capri também cantou, eu anotei porque eu sabia que eu esqueci. Que é aquela, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. A Bíblia não nos relata, né? Como foi o momento, né, que Abraão subiu. A Bíblia só nos fala que Abraão, ele subiu por um monte ali e que ele, conversando com Isaac, ele fala que o Senhor iria prover o sacrifício. Eu imagino que a oração de Abraão naquele momento ali era uma oração de dor. Senhor, mesmo sem entender, eu confio em ti. Pai, mesmo sem entender, eu confio em ti. Pai, mesmo sem entender, eu confio em ti. É necessário a gente confiar em Deus. É necessário a gente abrir a mão da nossa vontade para a gente poder vivenciar as coisas de Deus. Eu imagino que se Abraão ele não confiasse em Deus, ele não iria sacrificar Isaac. Ele não chegaria até um certo ponto onde que ele ia amarrar Isaac, ele ia deitar ele sobre o holocausto ali, sobre a lenha, e levantar a faca para poder sacrificar Isaac. Será que você consegue entender o quão grande Abraão entendeu
que independente do que fosse feito, independente do que fosse acontecer ali, se o Senhor não ia prover, se o Senhor iria prover, era necessário ele sacrificar. Ele entendeu que ele iria sacrificar, sabe por quê? O Senhor ele deu. Foi promessa dada dele. O Senhor tinha prometido grandes coisas para Abraão. E ele entendeu, Senhor, já que o Senhor está me pedindo para sacrificar Isaac, eu vou sacrificar, por mais que eu não queira. Talvez hoje exista uma área na sua vida que precisa ser sacrificada. Talvez exista uma área na sua vida hoje que é necessário você abrir mão, e você não abre mão porque você tem medo. Porque você não consegue entender que para você vivenciar verdadeiramente as coisas de Deus, para você vivenciar verdadeiramente a palavra dele, é necessário você abrir mão de muitas coisas. Eu acho que a parte mais interessante, né, de toda a trajetória de Abraão foi ele abrir mão da família. A gente tem, né, aquele ditadinho lá que fala lá no encontro, que a nossa família é a nossa maior preferência. De tudo o que Abraão passou para mim, ele largar a parentela dele foi mais doído. Porque eram as pessoas que ele amava. Eram as pessoas que estavam ao lado dele. Eu quero que você entenda nessa noite que se tem algo na sua vida que você precisa abrir mão, se tem algo na sua vida que você precisa entender, que mesmo sem você entender, você precisa confiar, abre mão. Abre mão, porque Abraão, ele abriu mão e ele vivenciou coisas grandes lá na frente. Ele vivenciou coisas que nem ele imaginava que ele iria viver. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Existem certas promessas que elas são estabilizadas sobre as nossas vidas. E às vezes elas chegam como uma bomba, né? Sobre o nosso coração. Pau. O Senhor, ele vem, ele te revelou e jogou aquela promessa nos seus peitos. Você não sabe, meu Deus, o que eu vou fazer? Pai, eu não sei o que eu vou arrumar da minha vida. Talvez hoje você se encontre assim, né? O Senhor tem revelado promessas. O Senhor tem revelado planos sobre a sua vida. E você não sabe o que você vai fazer, como você vai manejar, né? Meu Deus, como eu vou fazer? Será que eu devo seguir por esse caminho? Será que eu devo ir por esse? No capítulo 22, versículo... Versículo 11 diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. Nessa parte, todo o sacrifício ali já estava preparado. Tudo que o Senhor mandou Abraão fazer, Abraão tinha feito. No momento que Abraão ele levanta a faca para poder sacrificar Isaac, o anjo ele brada do céu: Abraão, Abraão, não toque no seu filho, não faça mal algum. Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor Jesus, nessa noite, ele tem falado que existem sonhos que precisam ser de acordo com a presença dele. O que Abraão viveu, ele viveu porque ele se permitiu ser moldado. Se Abraão ele chegou até onde ele chegou, ele foi conhecido como o pai da fé, foi porque ele abriu mão de muita coisa. Queria que nesse exato momento você começasse a pensar agora o que precisa ser mudado na sua vida. Para a promessa ela ser estabelecida sobre a sua vida, é necessário você abrir mão da sua vida. É necessário você abrir mão do seu ego. É necessário você abrir mão das suas vontades. O melhor que Abraão tinha naquele momento para ser entregue era Isaac, porque foi o que o Senhor pediu.
Talvez hoje o Senhor ele tenha te pedido para você sacrificar os teus amigos, aquele que você tem vivenciado, que você estava no meio, que você sabe que não é de Deus. Talvez o Senhor Jesus ele tenha mandado você fazer algo e você não tem feito por medo. Ei, eu quero te dizer algo, se existe medo agora, começa a pedir para Ele retirar agora. Abraão, quando ele foi seguir no monte, eu imagino que naquele momento ele não estava com medo. Ele apenas queria entender qual seria a vontade de Deus matar o Isaac, sendo que foi uma promessa dada por ele. Se tem algo agora sobre a sua vida, eu te convido nesse exato momento de você começar a colocar agora diante de Deus. Para a promessa ela começar a ser estabilizada sobre a sua vida, para os projetos de Deus começarem a ser fundados sobre a sua vida e Ele tomar um alicerce novo, é necessário você abrir mão. É necessário você entregar tudo, falar, poxa Deus, mesmo sem entender, Pai, eu confio em Ti. Pai, mesmo que os Seus caminhos Deus, sejam mais altos que os meus, eu preciso confiar em Ti. Muitas das vezes, né? Quando a gente está no meio de uma dificuldade, a gente está no meio de tribulação, é tão difícil confiar, né? É tão difícil a gente confiar em Deus. Quando Abraão ele sai, né, daquela terra, a Bíblia vai nos falar algo bem interessante quando ele leva Ló. Teve um certo momento da trajetória de Abraão com Ló e com Sara. Teve um certo momento onde que os povos, eles começaram a se brigar entre si. A Bíblia nos diz que Ló e Abraão, eles tinham algumas riquezas. Então, mediante a isso, os povos começaram a entrar em conflito entre si. Então, Abraão, ele subir a montanha e Ló, ele decide ficar na parte mais verde, ele fica embaixo. Quando Abraão ele se separa de Ló naquele momento, eu penso que o Senhor Jesus, ele estava começando um novo plano sobre a vida de Abraão. Eu te convido nesse momento você começar a lembrar agora como foi a sua trajetória até aqui. Abraão, ele passou por tantas coisas, mas ele chegou até o fim. Ele chegou até a terra de Canaã. Ele recebeu todas as promessas dadas, todas as promessas fundadas. Tudo que foi direcionado, ele fez. Tudo que foi colocado sobre a vida dele, ele fez. Será que toda promessa que o Senhor estabilizou sobre a sua vida, desde o momento da sua conversão até o momento em que você está agora, esse é o momento que você está vivendo agora, será que todas as promessas foram realizadas? Será que todos os planos, todos os projetos que Deus ele colocou sobre o seu coração, eles chegaram até o fim? Talvez em meio à sua caminhada, em meio aos seus altos e baixos, em meio a tantas lutas, tantas guerras passadas, algum sonho, algum projeto ficou para trás. Porque eu tenho a palavra de Deus. Quando nós falamos verdadeiramente a palavra de Deus, a gente viver o Evangelho. Não é a gente viver o Evangelho que as pessoas eles têm falado, não, o Evangelho que é pregado, o que é direcionado da Bíblia. A nossa maior arma, a nossa maior espada é a Bíblia, a palavra. Se você não busca conhecimento, se você não busca sabedoria dentro da palavra, todo projeto, todo plano firmado por Deus, por sua causa, porque você não busca conhecimento, são frustrados. Todo plano, todo projeto, eles são passados por um teste de tempo. Como assim, Ayrton, um teste de tempo? Porque Deus ele quer provar o seu coração até onde a sua fé ela vai. O momento que Abraão ele teve até o sacrifício, eu imagino que a fé de Abraão ela foi testada para poder saber se ele iria verdadeiramente sacrificar.
O Senhor Jesus essa semana Ele vai provar a sua fé até onde você vai. Até onde você confia no que Ele fala contigo. Até onde você vai, até onde a palavra dEle tem direcionado você. E já vou te avisar, de antemão, não vai ser fácil, sabe por quê? A Bíblia nos diz que o inimigo ele está ao nosso derredor o tempo todo. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Se a promessa ela é estabilizada sobre a sua vida e você não guarda ela, e você não simplesmente tem um momento de comunhão com Deus, e você simplesmente abre a sua boca ali e você fala para a pessoa que não era para ser falada, automaticamente ele ouviu. E se ele ouviu, ele tem criado estratégia para frustrar sonhos. Talvez hoje alguns planos, alguns projetos, ele tem sido frustrado porque você tem falado para a pessoa errada, você tem compartilhado com a pessoa errada. Você não está indo para o seu lugar secreto, você tem orado pedindo direção a Deus. Pai, qual direção eu devo seguir? Deus, qual caminho eu devo seguir? Eu te convido nesse exato momento você se colocar de pé no seu lugar. A Bíblia, ela nos fala sobre fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam. Mas a Bíblia também nos continua nos dizendo, né? Que a fé ela move montanhas. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite. A sua oração move o coração de Deus. Não adianta a gente chegar aqui, a gente pregar uma palavra para você e falar: ah, mas Abraão, ele foi um homem fiel, ele seguiu o que Deus falou, ele abriu mão da sua família, ele abriu mão de tudo e ele venceu a glória de Deus. Mas se você não tem orado, se você não tem buscado, se você não tem entregado a sua vida diante dele, se você não tem jejuado, se você não tem clamado, a nossa maior arma que a gente tem contra o inferno é a nossa adoração, é a nossa busca constante com Deus. Eu imagino que Abraão, naquele momento que ele estava ali, ele tinha um momento com Deus. Ele tinha um momento que ele entrava ali, ele adorava a Deus, ele rasgava o coração dele. A Bíblia não especifica isso. Mas se a gente aprofundar, né, no que a Bíblia nos fala, a gente vai criando imagens na nossa mente, a gente vai criando as cenas naquele momento, porque eu fico imaginando como seria a cena, né, do Senhor falando para Abraão: Abraão, não, meu filho, peraí, não mata ele agora não, porque eu apenas estava provando a sua fé. Que nessa noite nós possamos entender, né, que a nossa fé ela move montanhas. A fé que Abraão teve levou com que o filho dele não fosse sacrificado. Eu imagino que se Abraão ele não tivesse a fé que ele teve naquele momento de chegar a preparar todo o holocausto ali e colocar todo ali, porque eu imagino a dor que teve, né, no coração de Abraão naquele momento ali, quando Isaac pergunta para ele: pai, a gente tem aqui a lenha, a gente tem aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Pai, mas cadê o sacrifício? Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Para os planos, para os projetos de Deus serem alicerçados verdadeiramente na palavra de Deus, direcionado na palavra dele, é necessário a gente abrir mão de muita coisa. Mas aí, Ayrton, como eu busco um alicerçamento, né, diante da presença dele, como eu busco uma sabedoria diante da palavra dele? Eu mencionei aqui, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente entrega, quando a gente jejua, são coisas que são ligadas uma na outra. E quando a gente entra no nosso aposento, né, que a Bíblia nos fala: entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai. Imagine que ali é um momento de você se enraizar. Pensa comigo. Agora a gente vai se enraizar na palavra de Deus. Você entrou no seu lugar secreto, você orou, você buscou, você clamou, você criou raízes. Uma árvore de eucalipto, eu creio que muitos conhecem, que é aquela árvore bem grande, que aqui tem muito. Imagina aquela árvore naquela altura, quando o vento vem, bate, e que ela não cai.
Uma árvore de goiabeira, acho que deve ser isso que deve falar. Ela enverga, mas ela não quebra. Quando você se enraiza no altar dele, quando a sua raiz ela começa a se firmar, ela começa a crescer para baixo. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Porque você tem orado, você tem buscado, você tem se entregado o seu melhor diante de Deus. Então nada que for lançado contra a sua vida tem o poder de te abalar. Eu imagino que Abraão, naquele momento ali, foi simplesmente um momento de sacrifício. Foi o que Deus direcionou. Ele estava enraizado, estava estabilizado na presença de Deus. Porque quando ele decidiu abrir mão de tudo para poder sair e seguir o que Deus tinha, eu creio que grandes coisas foram feitas, né? Durante toda a trajetória de Abraão. A Bíblia nos relata muitas coisas, mas eu imagino que deve ter algumas coisas que aconteceu ali durante o tempo dele. Porque Abraão, né, viveu 120 anos. Hoje, se a gente parar pra gente analisar, se a gente achar uma pessoa com 102, acho que é muito. Que infelizmente não tem passado. Desde o início lá, né? Então, eu imagino que tudo o que ele entendeu é o que a segunda música da Priscila foi ministrada. Que não importasse o preço, não importasse se fosse o filho, se fosse a esposa, se fosse até mesmo a vida dele, mas que a presença de Deus valia mais sobre a vida dele. Quero que você entenda nessa noite que não importa o que você faça, faça. Se é para você rasgar o seu coração diante de Deus, rasga o seu coração. Se Ele tem mandado você pregar para o seu inimigo, prega. Sabe por quê? Quando você entende isso, quando você faz o que o Senhor Ele te falou para você fazer, você tem verdadeiramente falado: Senhor, toda promessa que foi estabilizada sobre minha vida vai se cumprir porque eu creio em Ti. Eu creio que todas as promessas que o Senhor colocou sobre o meu coração não foram promessas simplesmente lançadas, foram promessas que foram geradas no seu coração, depois geradas no meu coração. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E neste momento eu te convido a você começar a orar agora. Você começar a pedir para Deus Ele estabilizar agora sobre a sua vida. Toda palavra que foi lançada um dia, toda promessa que foi lançada um dia. Se você tem medo de vivenciar o que Deus Ele te mandou fazer, peça para Ele tirar. Se o Senhor tem te mandado você fazer, você não tem feito por medo, peça para Ele agora: Pai, tira de mim o medo. Arranca de mim, Pai, isso, Deus, que me para. Arranca de mim agora, Deus, isso que me prende. Comece a usar agora a sua maior arma, que é a sua oração diante de Deus. Começa a conversar agora com Deus no seu momento onde você está aí. Você que está aí na sua casa, você se sente livre agora. Se você quiser se ajoelhar agora e você começar a orar e pedir para Ele: Pai, me dá sabedoria. Deus, me dá, Deus, entendimento e discernimento para vivenciar, Deus, a Tua obra. Vivenciar, Pai, os Teus projetos, os Teus propósitos. Começa a orar agora, soberano Rei, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos agora, Pai, que toda promessa, Deus, que foi estabilizada um dia, Pai, se essa promessa um dia, Pai, ela foi, Deus, arrancada de alguma forma, Pai, por medo, ou Deus, por momento, Deus, de não seguir, Deus, a sua voz, de não seguir, Deus, a sua palavra agora, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço agora, começa a restaurar agora, Deus, toda palavra lançada, começa a restaurar agora, Deus, toda promessa lançada. Espírito Santo, eu te peço agora, toda promessa, Pai, que foi lançada, Deus, toda palavra, Deus, que foi lançada, toda palavra que foi profetizada, Deus, oh Deus, os seus filhos conhecem, todo sonho, Pai, que não foi realizado, Pai, todo sonho, Deus, que não foi realizado, Deus, por medo de vivenciar o que o Senhor mandou, Pai, em nosso meio, Pai, não pode ter medo. Em nosso meio, Pai, não podem haver pessoas, Senhor, que não estão vivendo verdadeiramente a Tua palavra e os após te conhecer. Quando Jesus, Ele passa sobre a sua vida, toda a sua história, ela é mudada. E se Ele está da mesma forma que você vivia, tem algo de errado que precisa ser mudado. Quando você abre o seu coração, quando você abre a sua vida para o Senhor Jesus, Ele entrar, a sua vida, ela precisa ser transformada.
As pessoas, elas não podem mais te ver da forma que você era, mas elas precisam ver uma nova diferença, uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu te convido nessa noite você fazer agora dessa canção como se fosse a sua adoração. Que você venha rasgar agora a sua vida, que você venha rasgar agora o seu coração para Deus. Essa canção ela vai nos dizer um pouco sobre a trajetória de Abraão subindo no momento de sacrifício. Que Jesus ele venha revelar agora sobre o seu coração tudo que está em oculto, tudo que precisa ser revelado agora. Que toda promessa que um dia ela foi trancada por você, não por Deus, por você. Porque só você pode trancar as suas promessas. Se ela foi deliberada por Deus, ela tem que se realizar. Se ela foi alicerçada sobre a sua vida, ela precisa ser liberada. Ela precisa acontecer, mas isso depende de você. Vai depender de você como vai ser o seu posicionamento de hoje em diante. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Jesus. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choravam, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque deitar-se sobre as pedras do altar. Sabe? É tão difícil, né, a gente diferenciar, né, a fé da razão. Talvez hoje você ache que é sua razão. Talvez você ache que você tem vivido hoje, se o seu projeto ele não foi concretizado, foi porque Deus não permitiu. Quando a promessa ela é liberada, quando a promessa ela é entregue, se ela foi entregue foi porque Deus permitiu acontecer. Se ela não aconteceu foi por sua causa. Porque você tem escolhido a razão e não a fé. Você não tem confiado. Você não tem se entregado. Você não tem doado o seu melhor. É difícil demais a gente diferenciar a nossa razão da nossa fé. Mas que nessa noite você possa entender verdadeiramente que se não foi concretizado hoje, foi porque você não permitiu. Se ela foi liberada por Deus, se ela foi lançada, se Deus ele decretou, já foi para acontecer. Se não aconteceu foi porque você não permitiu. Permita hoje toda promessa que foi lançada sobre a sua vida se concretizar. Permita hoje o Senhor Jesus ele mudar toda a sua trajetória, toda a sua vida. Abraão ele se permitiu vivenciar o que Deus ele tinha sobre a vida dele. Por mais que tantas coisas que aconteciam sobre a vida de Abraão, foi necessário ele abrir mão. Foi necessário ele confiar na fé dele, ele abrir mão de toda a razão. Ele abrir mão de todo o natural dele. Que nessa noite nós possamos entender que é necessário a gente confiar.
que é necessário a gente colocar a nossa fé em prática. Porque tudo que a gente tem hoje é isso. É a nossa adoração. Tudo que a gente tem para Ele é isso. É a gente entregar a Ele, a gente buscar a presença dEle a cada dia mais. Coloque suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Eu te convido você a repetir uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Pai, eu decreto que toda promessa que foi lançada do Senhor, toda promessa que foi liberada do Senhor sobre minha vida, e se ela não se concretizou por minha causa, Pai, eu te peço hoje, me dá coragem, me dá fé, me dá sabedoria para abrir mão de tudo, em nome de Jesus. Amém? Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Vou pedir para você só mais um momento. Pode apagar rapidinho, Alex, só um instante. A gente já vai encerrar. A ministração que o Ayrton trouxe para nós sobre abrir mão, né? É muito difícil, irmãos, abrir mão. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem abrir mão do seu isolamento para cultuar o Senhor por causa do medo hoje em dia? Quantas pessoas não conseguem abrir mão da sua casa, da sua família, e não, vou usar o termo talvez errado, mas não se arriscam pelo Senhor, né? Quantas pessoas, infelizmente, hoje não conseguem abrir mão do seu tempo, dos seus descansos, dos seus lazeres, para fazer a vontade de Deus. E foi como Ayrton disse, muitas vezes as bênçãos não vêm sobre nós, não é por culpa do Senhor, porque a verdade é que a bênção já foi determinada, mas para que ela seja recebida depende de nós. Quantas vezes Deus pediu a nossa obediência e nós preferimos sacrificar? Deus em nenhum momento, presta atenção, Deus em nenhum momento falou para Abraão: mata Isaac. Ele falou: pega o seu filho e leva ele para o monte. Pega o seu filho, leva ele para o monte e prepara o holocausto. No entanto, quando Isaac pergunta para Abraão, ele fala: pai, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão fala para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão o tempo inteiro sabia pela lógica que o sacrifício mais notório seria o filho dele. Mas a fé de Abraão gerou no coração de Deus um livramento, e Deus livrou Abraão de matar o próprio filho. Então eu quero convidar você a abrir mão de tudo, amado, pelo Senhor. Tudo. Feche os seus olhos só por mais um momento. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades.
A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Fala pra ele. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Senhor, essa noite nós pedimos que nós possamos ter disposição para sacrificar tudo a Ti. Tudo a Ti. Que nós venhamos abrir mão do medo, da insegurança, do egoísmo. Medo, Senhor Jesus, até mesmo de perder a nossa própria vida. Porque a nossa vida já não é mais nossa. Ela pertence a Ti, Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo, que nós tenhamos disposição para sacrificar tudo em seu favor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amados, eu vou orar para encerrar. Só um recado. Amanhã, 7h30 da noite, a gente tem rede de oração e intercessão online. E a gente vai abrir porcionadinho para algumas pessoas estarem na igreja, que assim todo mundo consegue frequentar o templo com segurança. A gente está higienizando tudo com álcool, água sanitária e não sei mais o que. Eu estou até morrendo de alergia, mas está dando certo, porque ninguém vai morrer aqui antes do tempo não, tá, irmãos? Aí você se liga lá na página da igreja, 7h30 da noite, a gente vai cultuar o Senhor, falando sobre oração e intercessão com a pastora Regiane. Creio eu que vai ser poderoso. De manhã teve um momento de oração aqui, onde o Senhor se manifestou poderosamente no meio das pessoas que aqui estavam. Eu não estava, mas pela foto eu sei que as pessoas que estavam aqui são pessoas sedentas do Senhor e eu sei que Ele veio. Então eu creio que amanhã vai ser uma live tremenda aí para as nossas vidas, vamos ser muito edificados.
Domingo tem culto normalmente. Sábado a Rede Jovem volta às 16 horas. Também da mesma forma, culto porcionado. Tá bom, amados? Nós vamos... Acho que a gente já comprou aquele termômetro que aponta para sua testa, dá um... Assim, para ver sua temperatura. Comprou um tapete também para você... É um tapete que... Que coisa o negócio da parada? Lá para matar o coronavírus. Tá bom? Se coloca de pé, vamos orar para a gente em paz. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta noite em tua presença. Obrigado, amigo Espírito Santo, por usar minha madrinha Priscila, o Ayrton, os instrumentistas e cada um de nós que estamos aqui como instrumentos para a tua glória. Eu te peço, ó Pai, prospera-nos com a tua presença, que nós venhamos aprender a abrir mão sem negociar contigo, ó Pai, porque o maior prazer é viver para o Senhor. Neste momento eu ministro que a graça do Pai, do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Diga amém, aplauda ao Rei da Glória, vá em paz. Se alguém quiser dizimar ou ofertar, pode chegar aqui que a gente abençoa você, tá?